Se você congregava em alguma igreja e de repente saiu, é melhor você voltar correndo. Meus amigos, em primeiro lugar, esse não é um vídeo de terror psicológico e muito menos um vídeo para poder fazer uma lavagem cerebral em você, mas apenas te trazer uma realidade tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual, principalmente do mundo espiritual. Hoje existe uma grande campanha, principalmente aqui na internet, do antissistema religioso, que acaba se tornando anticongregações, e que indiretamente acaba se tornando também anti-igreja de Cristo. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo não é necessariamente as congregações, mas a igreja de Cristo também está nas congregações. E muitas pessoas estão levando outras milhares de pessoas a deixarem o caminho de Cristo, a deixarem de congregar, de fazer algo que é importante para a vida espiritual saudável, porque simplesmente estão revoltadas, decepcionadas com o sistema religioso. E infelizmente, muitas pessoas acabam usando essa temática por suas decepções, por suas mágoas, por suas chateações, para poder ganhar visibilidade aqui na internet. É claro que eu não estou falando de todo mundo, é claro que eu respeito pensamentos divergentes e contrários ao meu, mas eu vim te trazer uma verdade aqui que talvez não te falaram. Eu quero que você abra sua Bíblia ou acompanhe aí na tela agora uma passagem que está escrita no livro de Mateus, no capítulo 12. A partir do versículo 43, nos diz assim: quando um demônio sai de uma pessoa, ele atravessa lugares desertos à procura de descanso. Como não encontra, eu quero que vocês guardem bem esta palavra. Como não encontra, essa frase. Como não encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde vim. Quando ele volta, encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Então, sai e vai buscar outros 7 demônios piores ainda do que ele, e ali vão viver. Assim, o último estado daquela pessoa se torna ainda pior do que o primeiro. E isso é exatamente o que vai acontecer com as pessoas más de hoje. Presta bem atenção aqui. Eu quero que você se desapegue agora de todo e qualquer preconceito que você tem com igreja, com congregação. Jesus foi bem claro. O que isso quer dizer? Quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você abre mão de tudo aquilo que te afasta de Deus, você expulsa o demônio automaticamente da sua vida. Logo, podemos entender que toda pessoa que não está na presença de Deus possui um demônio que acampa dentro dela, que acampa dentro da vida dela e acaba tomando alguns direcionamentos. E isso não é exagero, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Não venha dizer que é versículo isolado, porque se for assim, a gente vai ter que ignorar um monte de palavras curtas e grossas que Jesus falou. Ele foi claro. Quando um demônio sai de uma casa, essa casa é você. Porque senão, Jesus não falaria outra coisa, usaria um outro termo, mas ele fala casa e está falando de demônio. Então, quando ele sai de uma casa, ele procura lugares para poder morar. E segundo a Bíblia, ele atravessa por lugares desertos à procura de descanso. Aí eu mandei vocês prestarem atenção nessa frase aqui, como não encontra. O que isso quer dizer? O espírito imundo, ele está na vida da pessoa, ele está atuando na vida da pessoa, ele está ali presente, acampou e ele criou o seu reinado ali. De repente, essa pessoa dá um basta. O que é o basta? Essa pessoa bota esse demônio para fora. Isso quer dizer que a pessoa estava endemoniada, tem que ficar manifestada, igual lá na Igreja Universal? Não.
A gente está falando de espíritos, principados, potestades, demônios terríveis que se implantam na vida de alguém e fazem a pessoa pecar contra Deus, pecar contra as pessoas que amam, pecar contra ela mesma através de atitudes, pensamentos, etc. Porque você pode perceber que todo aquele que não se aproxima de Deus, né, ele tem uma coisa que para ele pratica alguma coisa que desagrada a Deus, que ele acha normal. E de repente, quando ele tem um encontro real com Deus, quando ele tem um encontro real com Cristo, quando ele decide mudar a vida espiritual dele, o que acontece? Ele reconhece que aquilo ali não é algo que agrada a Deus, é algo que não agrada a Deus, perdão. Então, se ele bebe, ele para de beber. Se ele fuma, ele para de fumar. Algumas pessoas levam mais tempo, algumas pessoas demoram para poder sair disso, mas acabam saindo por perseverança. Pode levar 10, 15 anos. Né? A mãe do pastor Antônio mesmo, meu pastor, ela mesmo evangélica, ela levou mais de 20 anos para poder parar de fumar e era uma mulher de Deus. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Né? E quando a pessoa se aproxima de Deus, a pessoa tem alguma coisa ali que desagrada a Deus. Ou ela mente, ou ela é falsa, ou ela tem um mau caráter, ou ela é soberba. Enfim, algum pecado na vida dela ela tem. E esse pecado é provocado principalmente por demônios que estão na vida dela, que estão atuando na vida dela. E essa é uma realidade. Isso não é um discurso para colocar medo em você. Isso é uma realidade espiritual. Pessoas que estão me assistindo agora, que estão firmes e fortes com Deus, ou pessoas que tiveram experiências com Deus, pessoas que encontraram a paz em Cristo Jesus dentro do cristianismo, podem exatamente dizer para vocês aí nos comentários que a vida delas era de uma forma antes de Cristo e depois de Cristo a vida delas se tornou de uma outra forma. Elas conseguiram se libertar de coisas que as aprisionavam. E elas se tornaram pessoas melhores, ou lutam, ou sentem mais força para lutar, para se tornarem pessoas melhores. Então, ele vaga por lugares desertos para achar descanso, mas não encontra. Por que isso acontece? No reino espiritual, pessoal, quando a gente fala de anjos e demônios, a gente pensa que é um grupinho pequeno, mas não. Quando a gente estuda a Bíblia relata e deixa algo muito claro de que existem milhares e milhares e milhares de anjos, e 1/3 dos anjos que estavam no céu caiu junto com Lúcifer, caiu junto com Satanás. Então você imagina a quantidade de capeta que tem solto por aí. Você imagina a quantidade de demônios, de espíritos que tem por aí. Por aí você percebe que para cada pessoa no planeta Terra, segundo as palavras de Jesus, existem 8 demônios no mínimo para cada pessoa. Também existe uma passagem lá, agora que eu não estou lembrando agora, depois vocês pesquisam aí, tem uma passagem que um demônio está dentro da vida de um rapaz e Jesus pergunta: quem é você? Aí o demônio fala assim: não, nós somos legião, porque somos muitos. Ou seja, tinha muito mais de 8 demônios dentro do cara. Uma legião, vocês sabem o que é uma legião? Pesquisa que vocês vão ver o que é uma legião. É um número muito grande. Então assim, ó, esse demônio, esse espírito vaga por lugares desertos à procura de descanso, mas não encontra. Por quê? O descanso dele é naquela pessoa. Assim que você nasce, o reino das trevas, o reino espiritual da maldade, já envia seres celestes, seres infernais, para poderem tentar atrapalhar a sua vida, para tentar ali gerar algum tipo de influência em você. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Você crê se você quiser, mas isso é Bíblia. E se você também estudar outras culturas religiosas, seja a Goécia, seja a alta magia, seja voodoo, qualquer coisa, todos eles vão falar a mesma coisa que eu estou te dizendo aqui. Existem espíritos maus e espíritos bons, né, segundo eles, que são enviados para tentar influenciar a sua vida, influenciar suas atitudes. Então a pessoa já tem ali um demônio que acampa ao redor dela e que está querendo ali influenciar. E de repente a pessoa decide dar um basta nisso, decide ter uma vida espiritual saudável, decide falar: não, eu não quero mais essa vida. Esse demônio sai. Ele procura lugares desertos, ele não acha descanso. Por quê? Porque intimamente, dentro de um mistério espiritual, ele se sente fortemente ligado a cada pessoa, a pessoa. Ele se sente dono da pessoa. Então ele volta. Aí quando ele volta, ele vê a casa toda arrumada. Quem foi que arrumou a casa? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi as suas mudanças de atitude. Quem arrumou a casa foi o Evangelho. Foi a vida espiritual saudável. E ele vai entrando,
ele não vai entrando. Porque se ele for expulso uma vez, ele fala, pô, sozinho eu fui expulso. Então eu tenho que dificultar a minha saída. Eu vou ficar aqui, vou trazer outros comigo, mas daqui ninguém me tira mais. Então ele vai e busca 7 piores do que ele. Por quê? Para que ele não seja expulso com mais facilidade. E segundo a palavra, diz o seguinte, e assim o último estado daquela pessoa se torna ainda pior do que o primeiro. Isso é exatamente o que vai acontecer com as pessoas más de hoje. Chulu, você está querendo dizer que se a pessoa não está na igreja, a pessoa está com o corpo cheio de demônio? Não, eu não estou dizendo isso. Eu conheço pessoas que não congregam, que não frequentam a igreja, mas são pessoas de Deus. Mas, cara, de 100, você tira 1, 2 no máximo. A maioria das pessoas não conseguem se firmar no evangelho fora de uma congregação. E aí você fala assim, mas Chulu, a igreja está corrompida, tem pastor ladrão, tem pastor bandido. Cara, isso é generalização. O que te garante também que essas pessoas que estão em casa só falando contra a igreja, chamando de sistema religioso, estão com as vidas totalmente certinhas dentro da palavra de Deus? Quem te garante que esses grupos de pessoas que se encontram, que todos esses grupos de pessoas que se encontram fora da igreja, estão com a vida 100% correta? Né? Você acha que todos esses lugares possuem pessoas que estão capacitadas o suficiente para te dar uma orientação, para te dar um conselho, para levar você para o caminho certo, para lhe atender numa situação difícil? É claro que existem pastores aí que se venderam, pastores que corromperam a palavra de Deus, pastores que desviaram multidões. Só que eu digo uma coisa para você, ainda existem 4.000 que não se dobraram a Baal. Ainda existem pessoas que defendem o evangelho verdadeiro, que são cristãos remanescentes. E a saída da igreja não é sair da igreja, é se tornar a igreja. O que não falta hoje são congregações, para que você não tenha desculpa de não buscar a Deus, porque você buscar a Deus sozinho é difícil. A Bíblia, em diversas outras passagens, fala sobre a importância de estarmos congregando. Isso gera, além de autoestima, além de felicidade, porque você vai estar em comunhão, você vai estar tendo vida social com pessoas saudáveis, isso gera proteção espiritual, cara. É um orando pelo outro, é um cuidando do outro. Jesus disse o quê? Enquanto estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O sistema religioso que as pessoas chamam, que as pessoas denunciam e fala que todas as igrejas estão assim, cara, isso é um exagero, é uma generalização injusta e, no meu ponto de vista, até diabólica, porque isso confunde a mente dos mais fracos. Existem muitas pessoas que não vão conseguir caminhar sozinhas. Digo isso por experiência própria. Eu tentei caminhar sozinho sem congregar e caí feio. E eu não quero que isso aconteça com você. Quantos que estão aqui me assistindo agora que já caíram, só que não conseguem nem confessar que caíram, tem medo de voltar na antiga congregação e todo mundo vê que ele desviou. Tem medo de voltar para a antiga congregação e as pessoas julgarem ele. Cara, se o sistema religioso está corrompido, cara, tenha certeza que fora do sistema religioso também existe um outro sistema que as pessoas dizem não ser um sistema, mas é um sistema. O que é um sistema? É você organizar as regras, é um conjunto de regras. Se existe um conjunto de regras, é um sistema. Na sua casa existe um sistema, no seu trabalho existe um sistema, lógico que na igreja existe um sistema, e existe a multiforme graça de Deus para cada congregação, para que você fique onde você se sinta bem. Porque mais importante do que você ficar se espelhando no seu pastor, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, é você ter comunhão com Deus. É você estar conectado com Deus. Caso contrário, você vai na onda de muita gente que está pregando aí, dizendo que você não deve congregar, que você não deve ir para a igreja. Cara, eu respeito muito essas pessoas. Uma dessas pessoas é o Rômulo, respeito muito, tenho amizade com ele, não tenho nada contra com ele, mas a gente diverge em muita coisa. Eu concordo numa coisa, que todos nós não precisamos ir à igreja, mas precisamos ser a igreja. Porém, ir à igreja, ir à congregação, congregar se torna essencial para a maioria de nós. A maioria das pessoas aqui que dizem ser antissistema religioso, você pode ter certeza que são pessoas que não conseguiram se libertar de alguma coisa. Digo isso por experiência própria. Então, cara, você vai estar dando espaço
Você vai estar dando brecha para demônios entrarem na tua vida. Digo isso mais uma vez por experiência própria. Um demônio sai da tua vida e volta 8. Tô mandando você voltar correndo para a igreja? Tô. Mas acima de tudo, eu tô dizendo para você, seja a igreja. Volte para a igreja não porque você tem que mostrar para as pessoas que você está voltando. Não. Volte para a igreja para que você seja auxiliado. Peça a Deus para te dar direção, para Deus não te colocar num lugar onde não saiba cuidar de pessoas, para Deus não te colocar num lugar onde tem mercenários, para que você não se engane, para que você não se sinta iludida, porque esses caras aí que estão fazendo comércio com o evangelho, esses caras aí que estão escandalizando o evangelho, vão prestar conta para Deus, mas assim como esses caras aí escandalizam o evangelho, muito mais ainda, escandaliza o evangelho aqueles que escandalizam outras pessoas, mostrando o tempo todo o escândalo do evangelho. Ou seja, agem como julgadores, condenadores, pessoas que estão acima de toda a verdade. Só eles têm razão, só eles têm verdade, pronto e acabou. Não, queridos. Eu sou um seguidor muito assíduo do Caio Fábio, gosto do Caminho da Graça, acompanho as ministrações, mas até o reverendo Caio Fábio, a comunidade lá, o Caminho da Graça, tem as suas reuniões de congregação. Existem os grupos de oração, ou seja, querido, ninguém caminha só, não tem como. Jesus reuniu 12 discípulos para ele, 12, porque ele viu que não era bom que estivesse só. Deus, quando estava criando o homem, falou, poxa, não é bom que o homem esteja só, e criou a Eva. Então, meus amados, não caiam nessa armadilha, não caiam nessa armadilha, porque se trata da sua vida espiritual. Infelizmente, pessoal, em busca de visualização, em busca de like, monetização, eu respeito isso, estou aqui para fazer dinheiro também, não sou hipócrita, mas o que está acontecendo, pessoal, é uma grande irresponsabilidade de muita gente. Muita gente aqui na internet, muita gente aqui no YouTube está desviando pessoas, está colocando dúvida desnecessária na mente de um monte de gente. Cada liderança vai prestar conta a Deus. Esses caras que ficam só atacando aqui a igreja, eu estou falando porque eu já fui um desses caras. E não, queridos, eu não me vendi. Não, queridos, eu não fui ameaçado. Não, queridos, eu não me tornei um cristão maçom. Não, queridos, eu hoje estou dizendo para vocês porque eu quebrei a cara. Eu era o antissistema religioso e quebrei a cara, meus queridos. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Quantos aí estão caídos na fé e precisam de ajuda? Existe uma tampa de panela, existe uma tampa para cada panela e existe uma igreja para cada alma, velho. É importante congregar sim. Ah, tio Lu, mas os caras só querem saber do dízimo. Cara, primeiro o dízimo você vai dar para Deus, não é para a igreja. E outra coisa, eu tenho uma visão diferente de dízimo. Você não quer dar para a igreja, dá para o pobre, faz o que você quiser, mas vai buscar Deus, cara. Vai buscar congregar, vai buscar a presença do Senhor, vai buscar ajuda, vai em busca de uma liderança que seja uma liderança fiel a Deus e que possa te dar suporte espiritual. Não cai nessa armadilha não, queridos. Não cai. Porque infelizmente muita gente está brincando com a sua alma em troca de sucesso na internet. Tem gente brincando com a sua alma, colocando um monte de loucura na tua cabeça, deixando você confuso, cara, em busca de monetização. Não estou falando de todos. Não, pessoal. Estou falando de todo mundo, não. Eu estou falando que existem pessoas que fazem isso e não ligam para essas consequências, não pararam para pensar nisso. E vocês aí, que estão fora da congregação, que estão fora da igreja, fora do corpo de Cristo, e acham que vão conseguir buscar a Deus fora do corpo de Cristo, não congregando, cara, você tem uma tarefa muito mais difícil. Eu conheço pessoas que congregam, são pessoas, homens e mulheres de Deus, que não estão congregando. Mas são poucos. Então, você tem que tomar cuidado com esse perigo espiritual real. Isso é um perigo espiritual real. Um demônio sai da sua vida e volta com mais 7 para poder te escravizar, principalmente dentro da religiosidade, do antirreligiosismo. Esses demônios fazem você se tornar um religioso anti-religião. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque a maioria desses caras aí, a grande maioria, não tô falando todo mundo não, mas a grande maioria desses caras aí que criticam as congregações, eu duvido que ganham pelo menos uma alma para o reino de Deus toda semana. Duvido.
Eu duvido que tira pelo menos uma vez por mês alguém do mundo das drogas. Eu duvido que tira pelo menos uma vez no ano uma prostituta da vida de promiscuidade. Duvido. Eu duvido que a maioria desses caras aí, pelo menos uma vez por mês, restaurou algum casamento. Não tem, gente, não tem. Acorda! Acorda! Existe o joio e o trigo em todo lugar. Tem gente boa dentro do seu trabalho, como também tem gente ruim. Tem gente boa na esquerda e tem gente muito má na esquerda também. Porque essa coisa de falar que só tem gente ruim na esquerda é mentira, não tem, gente. Eu era uma pessoa boa, pelo menos eu me acho uma pessoa boa, sempre me acho uma pessoa boa. Dentro da esquerda, quando eu acordei, eu saí. E existem pessoas boas e pessoas muito más também na direita. Ou seja, pessoal, existe joio e trigo em todo lugar. Dentro da sua família tem gente que é uma maravilha e tem gente que não vale nada. Para pensar nisso. Para pensar nisso, cara. Gente, estão fazendo sua cabeça para colocar você em meio a um perigo espiritual. Ah, tio Lu, e o Edir Macedo, e o Valdemiro Santiago e o Agenor Duque vão prestar contas a Deus. Ah, tio Lu, mas as pessoas estão financiando esses caras. Não, esses caras... Gente, as pessoas não estão financiando esses caras. No coração delas, elas estão financiando o evangelho. E ainda que esses caras estejam usando o evangelho para enriquecer, o evangelho acaba indiretamente usando eles para alcançar outras pessoas. Pensa nisso. Quantas pessoas saem do mundo das drogas, quantas pessoas saem do crime, quantas pessoas são curadas, quantas pessoas são libertas dentro dessas igrejas, gente? Tem coisa errada ali? Tem. E como tem? Só que, velho, eu não tô aqui para ser espada de Deus, cara. Eu não tô aqui para dizer quem tá certo ou quem tá errado. Eu só tô aqui para dizer que o único certo disso tudo é Jesus, é o evangelho. Gente, para eu falar alguma coisa de alguma congregação, eu tenho que fazer igual ou melhor. No que diz respeito ao evangelho. Ganhar almas, batizar, enviar pessoas para pregarem a palavra de Deus. Tô fazendo isso? Não. Então por que eu tô falando? Porque é muito fácil você falar do sistema religioso e ficar em casa ali na frente do computador, só lendo ali, fazendo discussão ali em fóruns, em grupos de Facebook, ficar falando do sistema religioso, que o sistema religioso, que o sistema religioso, né? Que o sistema religioso. E não faz nada pelo evangelho, cara. Não faz nada. Nada. Eu já fui uma pessoa que eu critiquei muito e ainda assim eu não saía da igreja. Eu estava ali apontando um monte de coisa errada que está na igreja e ainda questiono essas coisas. A gente não precisa ficar calado com as coisas erradas que estão acontecendo dentro da igreja, não. Mas lembre-se de uma coisa. Cristo nos chamou para sermos igreja e não para sermos grupinhos divididos. Cristo nos chamou para limpar as impurezas da igreja, para limpar tudo aquilo, para lavar as nossas vestes em seu sangue e não rasgar as nossas vestes. Eu queria muito que vocês abrissem os olhos de vocês. Existe um perigo espiritual real e muita gente está caindo nisso. Tá afastado, cara? Procura um lugar onde você se sinta bem. Ah, aquele lugar me decepcionou, procura outro lugar, uma hora você vai achar. Porque é a mesma coisa, cara. O que é a igreja que lhe decepcionou? É igual aquele namorado, aquela namorada que pegou e lhe deu um corno, cara. Você vai deixar de namorar, de procurar alguém bacana pra tua vida porque alguém te traiu? Quem é traído não tem culpa. A culpa é de quem traiu. Você segue sua vida em busca da felicidade. Bota isso na sua cabeça e não deixa o diabo roubar a tua bênção. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.